Olá pessoal, vamos dar início então a mais uma aula de História e o tema da aula de hoje é República Democrática do Brasil. Beleza, vamos lá então para a nossa aula de República Democrática no Brasil. República Democrática que também é conhecida como República Populista, tá gente? Tanto uma denominação quanto a outra são corretas. Isso vai de 1946, que é o final do governo da chamada Era Vargas, até 1964, que é o ano do golpe militar no Brasil. Então aqui começou a República Democrática, que é o primeiro presidente nesse caso, é o presidente Eurico Gaspar Dutra, ele foi eleito depois da saída do Getúlio Vargas, é o primeiro presidente. E o último presidente vai ser então João Goulart, que vai ser deposto pela ditadura militar. Essa aula de República Democrática, para vocês entenderem bem, é muito importante também entender o contexto que nós temos de Guerra Fria, as definições de Guerra Fria, porque a história do Brasil tem muito a ver, a história do Brasil nesse período tem muito a ver com a Guerra Fria. Vocês vão ver que os principais acontecimentos aqui, tentativas de golpe, o próprio golpe de 64, eles estão muito ligados à questão da Guerra Fria, a questão do alinhamento do Brasil ou com os Estados Unidos, ou em algum momento tentando se alinhar à União Soviética, né? Porque nesse período era assim, ou o país era ligado aos Estados Unidos, ou era ligado à União Soviética. E isso poderia trazer problemas para o país. Tá? Vocês vão entender isso melhor no decorrer da aula. Beleza? Esses são os presidentes da República Democrática. Então aqui nós temos esse primeiro aqui da esquerda, é o Eurico Gaspar Dutra, conhecido como presidente Dutra. Esse aqui é o Getúlio Vargas, no seu segundo mandato. Aqui não faz parte da era Vargas. O segundo mandato do Vargas é um mandato posterior. Né? Depois que acabou a era Vargas, ele volta eleito depois do Dutra. Aqui nós temos o João Café Filho, que era vice do Getúlio. Depois que o Getúlio cometeu suicídio, o Café Filho assumiu o comando do Brasil. Aqui nós temos Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente JK, como é chamado. Esse é Jânio Quadros, que governou apenas alguns meses, depois renunciou. E esse é João Goulart, que era vice do Jânio, né? Ele era vice do Jânio, e que foi derrubado pelo golpe militar de 64. Ok? Aqui embaixo aparece o nome deles depois para vocês, na hora de vocês estudarem, ficar mais fácil. Então, olha só, República Democrática. Por que a gente chama de República Democrática esse período? Porque a gente vem de um período chamado Era Vargas, em que o Brasil passou 8 anos como uma ditadura, o chamado Estado Novo, e os brasileiros não podiam votar, né? Não podia escolher presidente, não podia votar para governador, e etc. E não havia liberdade de imprensa, vocês lembram bem de Era Vargas e Estado Novo. O período vai até o início da ditadura militar, do golpe militar. Então, dentro desse período de 46 a 64, nós temos aí um período democrático, em que haviam eleições, em que os brasileiros tinham liberdade de imprensa, liberdade de expressão, entenderam? Então, por isso que é chamado de República Democrática. Não entendam isso, essa denominação, como um período maravilhoso, simplesmente porque era democrático. Havia muitos problemas, havia problema de desemprego, havia problema de miséria. O Nordeste do Brasil era uma miséria que dava pena, né? Pessoas morriam de fome, morriam de sede lá. Mesmo interior de estados ricos, como São Paulo, por exemplo, a situação das pessoas do campo era uma situação muito difícil. Então não é um período maravilhoso, embora fosse um período democrático. Então, olha, período dos governos de Dutra, Vargas, Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart, nessa sequência, aquelas imagens que eu mostrei antes para vocês. E que tem um caráter populista. Vamos focar aqui. Qual o significado de populismo? Os presidentes desse período, com algumas exceções, né, como o Dutra, por exemplo, que não era muito carismático, mas eram presidentes carismáticos. Carismático quer dizer muito populares, né, presidentes que o povo gostava, presidentes sorridentes, que se diziam, que governavam realmente para o povo, que se diziam amigos do povo. Então esse é o conceito de populismo. O populismo não é um fenômeno só do Brasil. Ele aconteceu em vários países da América. Na Argentina, por exemplo, nós temos talvez um dos maiores exemplos de populismo, que é o presidente Juan Domingo Perón. Lá era chamado de peronismo, né? Aqui no Brasil, o getulismo era populista, lá era o peronismo, por conta do Perón. Então, esses presidentes mais ligados ao povo. O detalhe importante é que
ser chamado de populista passou a ser quase que uma ofensa, porque passa uma opinião de falsidade, que os presidentes se diziam do povo, mas que não eram na verdade. Há uma controvérsia sobre isso, é um tema que deve ser discutido. Não resta a menor dúvida que alguns desses presidentes, como João Goulart, por exemplo, e mesmo Getúlio Vargas no seu segundo governo, eles foram presidentes ligados ao povo. Pelo menos as leis que eles fizeram, as medidas que eles tomaram, visavam beneficiar a classe trabalhadora. Então não há nenhuma dúvida quanto a isso. Alguns outros presidentes que se diziam do povo não eram tanto assim. O caso, por exemplo, do Jânio Quadros ou do próprio Juscelino Kubitschek. Então vocês vão perceber, quando a gente estudar cada um desses governos, que as leis que eles fizeram não eram leis que beneficiavam totalmente a população, tá bom? Então daí é que a denominação de populismo ou de populista ganhou esse caráter um pouco duvidoso. Ser populista é bom ou ruim? Então, na origem do termo, ser populista era ser um governante do povo. Depois passou a ser sinônimo de hipocrisia. Diz que é do povo, mas não é do povo coisa nenhuma. Para poder entender bem a história do Brasil desse momento, é importante a gente fazer aqui uma contextualização mundial. O Brasil está inserido num contexto e a história da política, da economia do Brasil, ela não foge a esse contexto. Quer dizer, ela não acontece isoladamente. Então, é o fim da Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra acabou em 45, a chamada República Populista começa em 46. É o início do período da Guerra Fria, que a gente já viu algumas coisas lá pelo centro de mídias, onde o mundo fica praticamente dividido em dois blocos, ou em dois polos. O polo comunista, comandado pela União Soviética, e o polo capitalista, comandado pelos Estados Unidos. Então o mundo fica dividido em dois blocos. Por isso que a gente chama também de mundo bipolar. O Brasil, a partir do governo Dutra, o Brasil se alinhou aos Estados Unidos. Então, o alinhamento ideológico, político e econômico do Brasil era com os Estados Unidos. Depois foi mudando ao longo dos próximos governos. Getúlio Vargas, por exemplo, embora continuasse alinhado aos Estados Unidos, começou a tomar algumas medidas no seu governo que contrariavam interesses dos Estados Unidos. Isso acabou levando a uma crise política. Os Estados Unidos interferiram na questão, meteram o bedelho aqui na nossa política, o que acabou levando ao suicídio do presidente Vargas. Nós vamos falar disso também mais adiante um pouco. Ao estabelecimento de áreas de influência, ou dos Estados Unidos ou da União Soviética, né? E o medo do avanço do comunismo nos países capitalistas. Aqui no Brasil mesmo, criou-se uma propaganda anticomunista muito grande. Quando a gente fala aqui de democracia, que surgiram vários novos partidos, etc., em 46 voltou novamente o Partido Comunista Brasileiro, o PCB. Só que já em 47 o PCB foi cassado de novo. Quer dizer, então era uma democracia e tal, mas havia essa preocupação com o crescimento do comunismo. Como houve no mundo inteiro onde havia capitalismo, havia essa preocupação com o crescimento do comunismo. Havia, inclusive, uma propaganda anticomunista muito forte, baseada muito em fake news, embora não existisse esse termo, né? Mas a ideia é a mesma, de notícias falsas que eram compartilhadas, que eram transmitidas pelo rádio, pelos jornais. Havia uma ideia de que comunistas eram sanguinários, violentos, que os comunistas eram contra a família, queriam destruir a família, que os comunistas eram contra Deus, e essas bobagens todas aí. E essas coisas foram entrando na cabeça das pessoas, e eu diria que até hoje tem muita gente que acredita nessas bobagens, né? Então isso ainda é fruto da Guerra Fria. A Guerra Fria não acabou totalmente. Ainda existe essa disputa ideológica, infelizmente. Então, enquanto o mundo estava dividido entre Estados Unidos e União Soviética, comandando blocos de países, aqui no Brasil, Getúlio Vargas é deposto da presidência, que é o fim da era Vargas, né, 1945. Em outubro de 45, Getúlio foi deposto. Vocês devem se lembrar daquela história do queremismo, né, do povo querendo que Getúlio ficasse e tal. Começou a surgir uma suspeita de que as eleições do final de 45 não iriam acontecer, enfim. E aí acabaram derrubando, então, Getúlio Vargas. Nós vamos ter, então, a partir de 46, já com a eleição do presidente Dutra, uma nova Constituição. A antiga Constituição, que era a Constituição de 1937, que foi criada pelo Getúlio quando ele criou o Estado Novo, ele fez uma nova Constituição. Ele impôs uma nova Constituição ao país, que era uma Constituição autoritária.
a chamada polaca, inspirada na Constituição polonesa, que dava a ele plenos poderes, inclusive. Então, essa Constituição não tinha mais razão de ser, já que o Brasil entrava agora numa fase democrática. Mudou-se a Constituição. Nós teremos um breve crescimento da economia do país, não vai ser nada muito significativo, mas os dados econômicos melhoram um pouco. Os empresários ficam cada vez mais ricos, isso aqui é um detalhe importante. A economia cresceu, mas não houve uma distribuição de rendas. Não se diminuiu a pobreza do Brasil, o que é muito comum num país capitalista. Às vezes o país é muito rico, mas tem uma população muito pobre, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos. Um país extremamente rico, mas que tem uma boa parcela da população que é miserável, pessoas que vivem na rua, mendigando e tal. Trabalhadores exigindo cada vez mais direitos. Então, porque justamente não havia essa boa distribuição de renda. Os empresários ficavam ricos, as empresas cresciam, mas os trabalhadores ganhavam pouco. Pra vocês terem uma ideia, a última vez que o salário mínimo foi reajustado foi em 1942. De lá para cá não teve mais aumento. Nós estamos em 46 e havia uma inflação relativamente grande. Entre 45 e 46, a inflação chegou a 25% ao ano. Para vocês terem uma ideia, a inflação de hoje ela chega a 4, 5% ao ano. E ela chegou a 25%. Se você não tem aumento de salários, o que acontece? A inflação ela aumenta o preço dos produtos. Se não tem aumento nos salários, você perde a sua capacidade de compra, ou seja, o seu dinheiro ele reduz cada vez mais. Então esse era um problema muito grave. O Brasil até que passa por um crescimento econômico, mas não há uma distribuição dessa riqueza. Os pobres vão ficando cada vez mais pobres e os ricos vão ficando cada vez mais ricos. Bela democracia. Olha aqui, a nossa realidade política, para vocês terem uma ideia da questão dos partidos aqui. Nós temos aqui 3 partidos políticos mais importantes, assim, que tinham mais destaque no cenário. O PSD, esse PSD aqui é o partido que depois vai eleger o próprio Juscelino Kubitschek mais tarde. E o PTB, o PTB era o partido do Getúlio Vargas. Era considerado o partido mais forte nessa época. Era um partido trabalhista, digamos. Tanto o PSD quanto o PTB eram mais ligados à classe trabalhadora. A UDN, que está aqui do lado direito, era um partido dos ricos, um partido dos empresários. Vamos dizer assim, um partido de direita mesmo, partido das elites, que representava o interesse dos empresários. Então, por exemplo, o PTB fazia proposta de um aumento de salário, porque estava mais ligado ao trabalhador. A UDN, os deputados da UDN, que eram ligados aos empresários, eles votavam contra o aumento de salário, porque eles representam o interesse dos empresários. Só para vocês terem uma ideia de como é que funciona essa história do partido que é ligado a um setor, do partido que é ligado a outro. Então, olha aqui um detalhe. Pela primeira vez na história do Brasil, os presidentes foram eleitos pelo voto direto e secreto. Não foi a primeira vez que os brasileiros votaram para presidente. Já se votava para presidente desde o início da República Velha. Votou-se diretamente, digamos assim, a partir do presidente Prudente de Moraes, em 1895 já foi voto direto. E daí até 1926, quando foi eleito o presidente Washington Luiz. Foi o último presidente da República Velha. Depois veio o golpe do Getúlio, da eleição de 30. Getúlio deu o golpe, assumiu o poder, daí para frente nós não tivemos mais eleições diretas. Em 34 teve eleição, mas foi o Congresso Nacional que elegeu Getúlio, chamado Governo Constitucional. E depois, em final de 37, começo de 38, era para ter outra eleição e não teve, porque teve o golpe do Estado Novo. A farsa do Plano Cohen, lembram disso? E aí não teve mais eleição, então. Entenderam? Então, olha só, é que pela primeira vez o voto foi direto e secreto, porque antes tinha voto direto. O cidadão votava. As mulheres ainda não votavam, né? Mas os cidadãos do sexo masculino votavam. Mas o voto não era secreto, era o chamado voto aberto. O voto passou a ser secreto a partir da Constituição de 1934, que inclusive deu direito de voto às mulheres também. Mas daí para frente nós não tivemos mais eleição para presidente, porque o Getúlio foi ficando no poder até o final de 45. Entenderam? Então é por isso que foi a primeira vez que nós tivemos eleição secreta e direta. Também foram consolidados os partidos políticos nacionais. O que significa isso? Que antes disso os partidos políticos eram partidos estaduais. Por isso que tinha o PRP, o PRR, o PRM,
que era Partido Republicano Paulista, Partido Republicano Rio-Grandense, Partido Republicano Mineiro e assim por diante. Então agora não, os partidos deixam de ser partidos estaduais, partidos locais, e passam a ser partidos nacionais. Então nós temos a UDN, que é a União Democrática Nacional, que é o partido de direita, como eu disse para vocês. O principal líder desse partido era um jornalista, era um político também, mas jornalista, chamado Carlos Lacerda. Vocês vão ouvir falar bastante do Carlos Lacerda. Tem um episódio muito interessante com ele no governo do Getúlio. Não sei se vai dar tempo de falar disso hoje com vocês, mas certamente em outra aula eu falo disso. O Partido Social Democrático, o PSD, que era o partido, esse partido também, de alguma forma, ele se aliou ao Getúlio Vargas. E nós temos o chamado Partido Trabalhista Brasileiro, que era o PTB, que era o próprio partido do Getúlio. Existiam outros partidos menores, mas é que eles não tinham muita importância, eles não tinham muita representatividade. Um pouquinho sobre a UDN. Então, reunia os antigetulistas. Ser antigetulista não era só ser contra o Getúlio, era ser contra o trabalhismo, era ser contra as leis trabalhistas, era ser contra o salário mínimo. Então, era ser contra a proteção que o Estado dava ao trabalhador de maneira geral. Então, o antigetulismo defendia essas ideias. Então, era um partido ideologicamente de direita, formado por empresários, bacharéis, tal, membros da elite, como eu disse para vocês. Defendiam ideias do liberalismo econômico. E também defendiam a ideia de que o Brasil, a economia brasileira, deveria sofrer bastante a influência do capital estrangeiro, como, por exemplo, através das multinacionais. Então, eles eram favoráveis que empresas estrangeiras explorassem as riquezas do Brasil. Quando Getúlio Vargas, no segundo governo, propôs a criação da Petrobras, que era uma empresa para explorar o petróleo brasileiro, eles foram contra, eles achavam que não, que o petróleo brasileiro deveria ser explorado pela Esso, pela Shell, pela Texaco e por outras companhias de petróleo estrangeiras, né? Ou seja, eles não eram nacionalistas. Eles não defendiam interesses do Brasil, defendiam interesses de empresários, porque eram ligados a eles, muitos deles eram mesmo empresários. A figura mais destacada da UDN era o jornalista Carlos Lacerda, como eu disse, nós vamos falar dele depois. Esse é o símbolo, né, da UDN. E o lema principal deles era: o preço da liberdade é eterna vigilância. O Partido Social Democrático, PSD. O PSD era um partido que foi muito ligado ao Getúlio Vargas, principalmente no Estado Novo, e que acabou depois lançando candidato próprio, né? Na eleição que o Getúlio concorreu em 1950, o PSD lançou um candidato chamado Cristiano Machado. Esse é o partido do Juscelino Kubitschek, futuramente, embora Juscelino já fosse político nessa época também. Tancredo Neves, que chegou a ser eleito presidente do Brasil. Tancredo foi o primeiro presidente do Brasil depois do golpe militar. Ele foi eleito em 1985, mas ele não foi eleito pelo povo, não teve eleição direta. Ele foi eleito pelo próprio Congresso Nacional. Acabou nem tomando posse, porque ele ficou doente, entre a eleição e a posse ele ficou doente e morreu. E aí o vice dele, que era o presidente José Sarney, que esse sim acho que vocês já vão falar, José Sarney é que assumiu o governo do Brasil. Ele era do PSD. Na época em que ele foi eleito presidente, o Tancredo, ele já era de um outro partido, que era o MDB. Agora também, depois passou a chamar PMDB e hoje é MDB de novo. O Partido Trabalhista Brasileiro, que era o partido do Getúlio, né? Um partido criado pelo Getúlio. Foi também partido de grandes políticos como Leonel Brizola, que foi governador do Rio de Janeiro, foi deputado, foi senador, enfim, foi presidente do Rio Grande do Sul, e também de João Goulart, que foi vice do Jânio Quadros e é o presidente que foi derrubado pelo golpe militar. Ele era acusado de ser comunista. Foi criado por Vargas, ainda lá durante o Estado Novo, e tinha a base eleitoral nos centros urbanos. Apoio dos sindicatos, da classe trabalhista, apoio de artistas, apoio de intelectuais, o pessoal mais da esquerda, o pessoal que pensa mais um pouco, que lê mais um pouco, que tem um conhecimento de política, não pensando em tirar proveito próprio da política, mas pensando principalmente em quem constrói riqueza, que é o trabalhador. Então, esse partido ele era mais ligado à classe trabalhista. Levavam consigo o mito do pai dos pobres, quer dizer que o presidente era o defensor do povo. Vem daí, inclusive, a ideia de populismo, que eu disse a vocês agora há pouco. Beleza, gente? Então, eles tinham um amplo apoio da classe trabalhadora. Vocês vão ver que, mesmo tendo apoio da classe trabalhadora, vão acontecer, durante principalmente o governo do Getúlio, do próprio João Goulart depois, vão acontecer greves e passeatas e protestos.
E temos também, como partido importante da época, o Partido Comunista Brasileiro. O PCB, na verdade, ele foi criado em 1922. A primeira vez que o partido apareceu aqui no Brasil foi em 1922. Depois desapareceu, caiu na clandestinidade, se tornou um partido ilegal. Um dos nomes mais importantes desse partido era Luiz Carlos Prestes. Aí o partido volta em 46 novamente, mas depois foi novamente cassado, foi colocado na clandestinidade, ainda no governo Dutra, em 47. Então o PCB existe até hoje, quer dizer, hoje não mais o PCB, mas o PCdoB. Né? Na década de 90, o PCB se dividiu em dois. Ele passou a ser chamado de Partido Comunista Brasileiro e uma dissidência, quer dizer, um grupo de políticos que era desse partido, que mudou de partido, passou a se denominar Partido Comunista do Brasil. Os dois partidos comunistas, com orientação socialista e tal, mas com dois nomes diferentes. Lembram-se da Revolução Russa, que tinha o Partido Operário Social Democrata Russo, que depois acabou se dividindo em dois, os bolcheviques e mencheviques? Vocês devem lembrar disso, né? Aconteceu a mesma coisa com o PCB. Ele era um partido só, ele acabou se transformando em dois, mas os dois eram partidos socialistas. E ainda tinha um terceiro partido aqui importante, aqui em São Paulo, era o Partido Social Progressista. Quer dizer, era um partido nacional, mas aqui em São Paulo o PSP tinha muita força por causa de um líder chamado Adhemar de Barros. Esse Adhemar de Barros chegou a ser prefeito da capital paulista, enfim, era um político importante. O PSP aliou-se com Getúlio Vargas no segundo governo dele. O vice do Getúlio, João Café Filho, inclusive, era do partido do PSP. Bom, eu vou falar disso um pouco depois, e basicamente era um partido que tinha muita força em São Paulo, não tinha muita expressão política fora de São Paulo. A nova Constituição do Brasil. Essa nova Constituição, ela sofre muito a influência da Guerra Fria. Isso é importante. Quando ela foi escrita, né, começava a Guerra Fria e havia aquela grande preocupação mundial com a divisão do mundo entre comunismo e capitalismo. Considerada uma Constituição bastante democrática na sua origem, né, quando ela foi criada, porque ela dava ampla liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de filiação partidária, que você podia pertencer a qualquer partido, até o Partido Comunista. Logo depois o partido vai ser cassado, em 47. Mas a Constituição permitiu, inclusive, a filiação de comunistas a um partido político. Então, por isso que ela é considerada uma Constituição democrática. Ela permitia direito de greve com algumas restrições. Então, não era assim, o trabalhador pode fazer greve quando quiser. Não era bem assim. Olha só, algumas dessas características. Possibilidade de caçar partidos considerados perigosos, e foi com isso que eles caçaram o Partido Comunista. E aqui é importante lembrar, mais uma vez, da Guerra Fria. O Brasil se alinhou aos Estados Unidos. Os Estados Unidos era capitalista. O grande rival dos Estados Unidos era a União Soviética, que era comunista. Então, como o Brasil estava alinhado aos Estados Unidos, não era legal ter aqui dentro do Brasil um partido comunista. Então, o Dutra começa a sofrer uma pressão de deputados, de empresários e até mesmo de militares estrangeiros, americanos, para derrubar o Partido Comunista. Por isso que o partido foi colocado na clandestinidade, né? Quer dizer, o partido foi cassado. Estabelecia direito de voto direto e secreto, pela primeira vez no Brasil, nós vamos ter voto direto e secreto para presidente. Garantia a autonomia de estados e municípios, né, quer dizer, mantinha-se aquela tradição do federalismo do Brasil e assegurava o direito de greve com restrições. Quer dizer, era uma coisa muito cheia de regrinhas para poder ser considerada uma greve legal. Muitas vezes os trabalhadores faziam greve e a greve era considerada ilegal. E se a greve fosse considerada ilegal, o patrão podia demitir o trabalhador. O sindicato daquela categoria que fez greve podia tomar uma multa, entenderam? Porque a justiça determinava que a greve tinha sido ilegal. Então, era permitido greve, mas era e não era ao mesmo tempo. Ainda algumas características. O poder executivo é presidente, governador e prefeito. Exercido pelo presidente da República, no caso federal. No caso estadual é o governador, no caso municipal é o prefeito. Que era eleito pelo povo para um mandato de 5 anos. Epa, 5 anos, professor? Nós já tivemos em algum momento, por exemplo, lá no início da República Velha, por exemplo, o mandato do presidente, governador e prefeito era 4 anos. Agora ele vai subir para 5 anos. Vai de 46 até 64 vai ser 5 anos.
Durante a ditadura militar, o mandato dos presidentes, prefeitos e governadores, que a gente chama de executivo, ele passa a ser de 6 anos. E a partir da Constituição de 88, que é essa que nós temos agora, voltou novamente a ser 4 anos. Atualmente são 4 anos. Só que naquela época não era possível reeleição. Quer dizer, um presidente ele só podia ter um mandato. Ele podia ter outro mandato, mas não consecutivo. Tinha que ter um intervalo com outro presidente para ele poder voltar. E isso servia também para prefeitos e governadores. A lei que criou a reeleição, a possibilidade de reeleição, ela é de 1995. Ela veio, inclusive, depois da Constituição de 88, através de uma emenda constitucional. Uma emenda é uma lei que se acrescenta à Constituição. O poder legislativo era constituído pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. É assim até hoje. Então, nós temos um legislativo bicameral, como se diz. Bicameral porque são 2 câmaras, a dos deputados e dos senadores. Isso aqui também não mudou. 3 senadores por estado. Então nós temos, ao todo, hoje, 81 senadores. Naquela época era menos, porque alguns estados que nós temos hoje eram considerados territórios. Então o Acre, por exemplo, não era um estado, era um território. O Mato Grosso não era dividido em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Não existia o estado de Tocantins. Então, hoje nós temos 81 senadores, cada estado tem 3, e nós temos um número de deputados de 513, hoje, tá, gente? 513 deputados estaduais, aliás, deputados federais, que representam seus estados lá em Brasília. E o número de deputados por estado depende do tamanho da população, então ele é proporcional. Se tem mais população no estado, tem mais deputados. Se tem menos população, tem menos deputados. Então, por exemplo, o estado mais populoso do Brasil é São Paulo. Então, você tem lá o maior número de deputados federais. Poder Judiciário era formado pelos tribunais federais, estaduais, e pelo Supremo Tribunal Federal. É assim até hoje. Então, essa estrutura política que foi criada aqui, ela não mudou. O poder político no Brasil ele é dividido em 3 esferas básicas de poder. Poder executivo, poder legislativo e o poder judiciário. O poder legislativo faz as leis, quer dizer, escreve as leis. O poder executivo executa as leis, presidente, governador, prefeito, enfim. E o poder judiciário fiscaliza o cumprimento ou não dessas leis. De maneira que um poder meio que equilibra o outro. Não há uma liberdade total para que um governante faça o que ele quer. Ele tem que obedecer às leis que o Congresso criou, e ele tem que seguir as leis, senão ele é punido pela justiça. Essa Constituição ela foi promulgada em 18 de setembro de 1946. Promulgada quer dizer, ela foi inaugurada, ela passou a vigorar a partir do dia 18 de setembro. Essa daqui é a capa da nossa Constituição de 46, considerada uma das mais democráticas, talvez só não mais democrática que a que nós temos atual, que é a de 88, que é chamada de Constituição Cidadã. Essa, de fato, foi a melhor Constituição que nós tivemos até agora. Nos últimos meses e anos, desde o presidente Temer para cá, eles estão mudando algumas leis da Constituição e quebrando, inclusive, muitos direitos que os trabalhadores tinham, estão perdendo. Inclusive, agora, eles estão tentando propor uma lei para acabar com a estabilidade do funcionalismo público. O funcionário público pode ser nomeado, demitido, sem que ele passe em concurso público. Isso é uma coisa perigosa, porque o governo pode nomear amigos, digamos assim. Imagina o prefeito da cidade, se ele pode demitir todos os funcionários que ele não gosta. Hoje não pode, a lei não permite. Muda de prefeito, mas se o funcionário é concursado, ele tem direito de ficar no cargo porque ele tem estabilidade. Se acaba a estabilidade, os funcionários concursados eles podem ser demitidos simplesmente porque o prefeito não gosta deles. É claro que o prefeito não vai dizer isso, estou te demitindo porque você é contra mim ou porque você votou contra mim. Mas isso certamente vai acontecer. Por isso que se criou a estabilidade no serviço público. O funcionário presta concurso, passa, independe de quem governa, ele vai ter o cargo dele garantido ali, por mérito, porque ele passou no concurso. Estão querendo acabar com isso agora.